Bianca Xavier e hoje estou aqui mais uma vez para falar de Shingeki no Kyojin e diferente do último vídeo, que caso você não tenha visto, que saiu aqui no canal, tem mais 8 curiosidades de Shingeki sem spoilers do mangá. Nesse aqui eu vou dar sem spoilers porque eu vou comentar algo que já aconteceu lá na frente, relativamente bem na frente do anime, então se você não quiser spoiler, se você não quiser saber nada lá na frente, algo bem importante, é melhor você não assistir esse vídeo aqui agora. Eu vou comentar aqui algo que é muito polêmico no mangá, que muita gente discordou, que muita gente até hoje não se conforma, que é naquele momento em que o Levi ele tem que escolher se ele salva, se ele dá um soro de titã para salvar ou um Erwin quase morto ali, totalmente machucado, ou um Armin à beira da morte, totalmente queimado, ele acaba escolhendo, independente das pressões que existem externamente, ele acaba escolhendo por ele mesmo o Armin. E muita gente fica pensando, poxa, apesar do garoto ser esperto, ele fazer vários planos, ele tinha que ter salvo o capitão da tropa, o cara que tá ali acima de tudo, o que no final das contas lidera a galera toda, que é o símbolo e a esperança de todo mundo, que move tantas pessoas para fazerem missões tão suicidas. Qual o sentido seria dele ter salvo o menino que é amigo do Eren da Mikasa, apesar de toda a inteligência que ele tem para além da sua falta de habilidade física, até então pelo menos. E acontece que numa entrevista que tá no segundo guidebook de Shingeki, que ainda não saiu aqui, nessa entrevista o Isayama explica isso e ao mesmo tempo ele explica também sobre o Erwin em si e da relação do Levi com ele. E é justamente isso tudo que eu vou trazer nesse vídeo, então pra gente entender essa escolha do Levi a gente vai fazer uma progressão, exatamente como foi feita na entrevista. Eu vou explicar aqui como o Isayama enxergava o Erwin, como ele acha que o Levi enxergava o Erwin e como se deu essa relação pra então culminar nessa escolha que muita gente, eu sei, eu leio os comentários, então eu realmente sei que muita gente fica inconformada, mas vamos entender aqui a cabeça do cara que criou, ilustrou e escreveu tudo isso. O Isayama começa comentando nessa entrevista que ele sempre quis fazer a morte do Erwin daquele jeito, que já estava planejado muito antes, então não foi algo que possa ter acontecido por pressão de fãs ao longo da história toda, não era isso. Ele sempre planejou que acontecesse aquilo e ele sempre planejou que em algum momento a relação do Levi com o Erwin chegasse num plano igualitário ali, que eles ficassem em planos iguais. Sobre o Erwin, Isayama lembra e afirma que ele sempre seguiu, na verdade, sempre se guiou ali entre duas coisas. Ele sempre foi guiado e ele entrou para a tropa de exploração por causa do seu sonho de criança, do seu desejo de criança, de descobrir a verdade sobre o que estava além daquelas muralhas, o que estava escondendo aquelas muralhas, e de certa forma, por causa dele, o pai acabou sendo descoberto, acabou sendo morto, então ao mesmo tempo ele tem uma culpa junto daquele desejo, então é um desejo misturado com culpa, com uma vontade de expiação, como se ele descobrindo que é a verdade, descobrindo que o pai também queria descobrir, ele se livrasse dessa culpa ao mesmo tempo em que saciaria esse desejo. Mas ao mesmo tempo ele fica ali pendurado com essa coisa de que ele tem que ter responsabilidade, ele tem responsabilidade sobre outras pessoas. Pra poder, eu acho que se enganar de certa forma e dar uma credibilidade pra ele em relação aos outros e pra ele em relação a ele mesmo, ele criou essa máxima de que ele luta pela humanidade, quando na verdade ele escondia de todo mundo esse desejo secreto, que na verdade foi o primeiro fator impulsionador dele pra fazer tudo o que ele faz. E aí uma das coisas que faz o Levi se atrair muito, no sentido de ficar muito admirado pelo Erwin, é porque o Levi nunca conseguiu ter esse desejo altruísta, essa coisa altruísta de lutar pelos outros, pela humanidade, por exemplo, acima de si mesmo. Mas aquele discurso todo de venha comigo lutar pela salvação da humanidade, descobrir as coisas em prol da humanidade, aquilo tudo deixa o Levi admirado e a partir de então ele segue o Erwin cegamente como alguém que está acima, num patamar muito além do dele. E ele tenta fazer a mesma coisa, lutar pela humanidade acima dele mesmo, se baseando muito, se espelhando muito nesse cara, no comandante dele. Tanto isso era algo que o Levi admirava e se espelhava muito, que quando ele descobre, quando o Erwin conta pra ele, mostra pra ele que na verdade ele estava perseguindo um sonho de criança, um sonho que era totalmente egoísta, que ele descobria aquilo não era em prol da humanidade, mas era algo para satisfazer ele mesmo, o Levi fica se sentindo traído. Isso o Isayama mesmo confirma, que ele de certa forma se sente muito traído, fica chocado, como se o mundo dele caísse mesmo com essa descoberta. E aí você pode pensar, mas no final das contas o Erwin ele acabou contra o Titã Bestial indo com uma galera sabendo que aquela missão toda no final daria provavelmente, muito provavelmente, na morte de todos dele também. Quer dizer, ele muito perto de conseguir chegar no porão onde provavelmente estaria a verdade que ele estava procurando há muito tempo, ou pelo menos parte dela, ou um caminho para achar, mas ele sabia que ele estava perto, mais perto
que nunca do que ele sempre quis, e ele foi nessa missão. Então, o que aconteceu? Ele não é o cara que sempre foi egoísta? O que aconteceu nesse momento para ele tomar essa decisão? Se você ler o mangá, você lembra muito bem que quando ele estava falando com o Levi, planejando com o Levi fala algo muito importante. Ele fala pro Erwin, então, abandonar o sonho dele, esse sonho de criança dele, e ir pro inferno. Mas esse ir pro inferno não é necessariamente, tipo, vai pra longe daqui, não quero saber onde você tá, tanto faz. Agora, finalmente, pega esse seu discurso e faz o que você tem que fazer, nem que no final isso dê em morte. E é isso que ele faz, ele confia ao Levi a missão de ir lá e derrotar o Titã Bestial, que ele acaba não conseguindo fazer no final das contas, embora ele seja bem sucedido porque acaba incapacitando o Bestial naquela hora, né? Mas ele vai, deixa o Levi com essa missão e vai em rumo e encontrar a sua morte. Isso é muito claro, ele realmente sabia que ia acontecer isso. E aí o Isayama fala que quando ele desenhou essa cena todas essas cenas, ele lembrava muito de algo que ele acredita que a verdadeira natureza do homem se apresenta quando ele tá à beira da morte. E que o momento do Erwin foi justamente esse, quando ele tava ali indo enfrentar o Titã Bestial. E aí o Isayama fala ainda que essa fala do Levi de impulsionar ele, dizendo, deixe seu sonho de lado e vai fazer o que você tem que fazer como comandante, como uma pessoa da humanidade realmente, foi algo que o Erwin precisava ouvir. E aquilo foi o que impulsionou, que serviu de gatilho para ele finalmente conseguir fazer isso sem ter nenhum plano segundo, não ter nada estipulado e egoístamente estipulado dentro dele, por baixo dos panos não tinha isso. E parece que, segundo o Isayama, o Levi entendeu, ele sabia que o Erwin precisava ouvir aquilo e foi por isso que ele fez. Que ele teve a capacidade de fazer isso quando de repente ele enxergou que aquele comandante, ele não estava muito acima dele no patamar, ele era humano como todo mundo. Ele tinha falhas, ele tinha sonhos egoístas, ele não era totalmente altruísta, um deus acima de todos, e por isso o Levi, enxergando aquela situação, a emergência, a necessidade, ele pôde falar daquela forma, de igual para igual pro Erwin. Calma, a gente já tá chegando no momento que ele explica exatamente por que dessa escolha, mas a gente tem que caminhar só mais um pouquinho nessa explicação para entender de fato. E será que o Erwin realmente esperava que isso acontecesse, que ele ia morrer, ele não se arrependeu? No momento antes da morte dele, ele tem ali um flash, uma lembrança dele criança, na sala de aula, onde tudo começou, onde o sonho dele de descobrir a verdade toda sobre o mundo que ele vivia começou. E aí perguntam pro Isayama se ele, então, se o Erwin teria se arrependido de alguma forma. Aí o Isayama fala que não tem como dizer 100% se ele não se arrependeu nem um pouquinho, se ele não sentiu qualquer arrependimento dentro dele. Mas se aquela escolha, aquele plano, tudo que aconteceu, ele escolheu e ele claramente, ou ele aparentemente, sabia de tudo que ia acontecer. Então não é como se ele tivesse sido impulsionado por uma maré sem saber de nada. Ele pode ter sentido uma certa tristeza naquele momento logo antes da morte, mas não é como se ele tivesse totalmente arrependido. E aí a gente começa a entender que, na verdade, a escolha do Levi está muito atrelada ao próprio pensamento do Isayama, porque o Isayama comenta também que enquanto ele ilustrava a cena da morte mesmo do Erwin, ele falou que também tinha um pensamento muito forte na cabeça de que a gente é sempre escravo de alguma coisa e que o Erwin, ele era escravo do sonho dele. Então, na verdade, a única forma dele se libertar daquilo, do sonho dele, da culpa que ele sentia pelo pai ter morrido, a única forma dele sair dessa escravidão que ele vivia em vida era com a morte. Então a morte seria uma espécie de libertação dele, de tudo aquilo que ele vivia. E segundo Isayama, o Levi entendia aquilo. Ele começou a enxergar o Erwin, ele começou a enxergar o Erwin não apenas com os olhos de nossa, esse cara é um babaca, me arrependi de ter seguido ele, não é isso. Na verdade, teve um choque inicial, teve ali uma decepção, né, do que aconteceu, da ilustração que ele tinha na cabeça dele de um comandante que não era exatamente aquilo, mas depois ele começou a naturalizar, a ver como ele era um humano, tanto quanto ele, e ver o quanto ele estava sofrendo. E não digo sofrendo, muita gente pensa que o sofrimento que ele libertou era de ficar lutando, não, era uma coisa mais interior, era o quanto ele estava sofrendo com aquilo dentro dele. E o Isayama comenta ainda que a experiência que o Levi teve com o Kenny, de ter colocado também o Kenny como o cara que treinou ele, um cara que era muito acima dele, Levi, e que o deixou quando criança, porque teoricamente o Levi não conseguia chegar no patamar que ele queria. E aí quando eles se reencontram, se enfrentam, e no momento da morte o Kenny tinha ali um soro de titã que poderia usar teoricamente, né, que ele achava que poderia usar nele mesmo e se salvar, ao invés disso aquele cara sobre-humano, aquele cara que também pra ele também sempre foi egoísta, sempre viveu por ele mesmo, só pra ele mesmo, ele não se salva e faz algo que o Levi não esperava e dá aquilo ali pro Levi, pra que ele usasse como ele achasse melhor dali pra frente. Então, um cara também que era super acima de tudo pra ele, o cara egoísta, ele teve um último ato altruísta, ele se libertou de qualquer amarra. E mais ou menos isso, segundo o Isayama, teria começado a inspirar o Levi
a ver esse momento final do Erwin também. E aí quando eu digo que eu acho que muito do que o Isayama pensava baseou a escolha do personagem Levi, é porque de novo o Isayama comenta na entrevista que algo que ele, como autor, pensava muito nessa cena é que dizem que uma vida plena é aquela que você persegue o seu sonho até o fim, que a jornada de você perseguir o seu sonho, essa emoção, essa vontade, tudo isso faz a felicidade. Então a verdadeira pessoa feliz é aquela que morre sem conseguir alcançar, que ela não chega nesse momento em que pronto, acabou. Ela vive a emoção da jornada. Então, cortar ali a vida do Erwin naquele momento, ali ele teria tido um final bom, segundo o Isayama. Então eu entendo que ele tenha transferido todos esses pensamentos dele muito pro personagem do Levi, que ele tenha entendido e compreendido como o Levi pensaria, transmitindo muito de si, o que é natural, já que ele é autor. Então, sintetizando tudo isso, o Isayama teria feito com que o Levi escolhesse o Erwin e não o Armin, primeiro porque o Levi, ele foi o cara que impulsionou o Erwin a finalmente conseguir abandonar, se desligar naquele momento, pelo menos, do seu sonho, daquele desejo egoísta que ele tinha pra ir, de fato, com tudo em prol da humanidade, uma missão suicida mesmo, sem nenhum plano B, segundo que ele acreditava, então, que dessa forma o Erwin estaria se desligando desse inferno que ele vivia de ficar entre o seu sonho, a sua culpa pelo pai, a responsabilidade, a pose, tudo que ele tinha que fazer em prol da humanidade, de toda a expectativa que estava em cima dele, então ele ficava ali dividido, muito dividido, e aquilo era algo que o atormentava muito, e ao mesmo tempo, isso, muita coisa do que o próprio autor pensava, acima do que o Levi pensava, inclusive, que é esse pensamento de que se ele acabasse ali, naquele tempo, tivesse cortado ali a vida dele, ele teria vivido uma busca do sonho sem precisar chegar no final, talvez decepcionando, talvez tendo uma verdade que não fosse tão boa assim, que não cumprisse as expectativas, que não chegasse num ápice ou no resultado que ele achasse satisfatório, enfim. E o Isayama também comenta algo no final que é bem interessante em relação ao Armin, essa pessoa que ficou ali, que recebeu o soro no lugar do Erwin, que é o fato de que ele não sabe, deixa em aberto, se o Levi aceitaria dentro de si mesmo, né, começaria a aceitar o Armin como alguém que substituiu o Erwin. Em função, a gente sabe que o Erwin deixou a Randy no lugar dele. Mas em relação ao que o Levi sentia, a posição que o Erwin tinha dentro dele, digamos assim, como ele colocava ali o patamar do Erwin, o Isayama deixou em aberto. Ele inclusive comenta que quando ele desenhou tudo isso, todas essas cenas, ele chegou a pensar no Armin como um futuro depois do que o Erwin foi o passado. Quer dizer, ele fez um paralelo entre os dois. O Erwin acabou, esse era o passado, e o Armin representaria o futuro. E ainda comenta que o Erwin seria inclusive aquele que passou a vida toda e morreu perseguindo um sonho sem conseguir, e o Armin que de repente conseguiu chegar no seu sonho, que seria representado ali no mangá por chegar e conhecer o mar, e dali pra frente ele teria todo um caminho novo, todo um novo rumo, uma nova verdade, um novo desafio para enfrentar, que eles seriam realmente uma expressão de que aqui ficou o passado, aqui terminou uma jornada e o Armin seria o começo de uma nova. Então, mesmo que ele não seja ali o novo mestre, a nova pessoa que o Levi vai seguir, né, não foi claro isso em nenhum momento na entrevista com o Isayama, provavelmente a gente pode esperar que de qualquer forma, desassociado ou não da posição que ele vai ter dentro da Tropa de Exploração, se é que a Tropa de Exploração vai continuar com esse nome depois de todas as mortes, depois de toda a verdade, mas independente disso, podemos esperar sim, acredito eu, algo bem grandioso, muito maior do que a gente estava esperando em relação ao Armin pro futuro dessa história. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade a mais, essa explicação a mais que o Isayama trouxe em uma entrevista. Se vocês tiverem qualquer sugestão ou qualquer pedido de tema para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo se você gostou, não esquece de curtir porque isso ajuda muito a gente a ser divulgado, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E se inscreve no canal caso você esteja aqui até agora e ainda não se inscreveu. E checa lá se você não foi desinscrito, porque acontece às vezes. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!